Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui para falar sobre função afim, tá? Ele é complementar à nossa lista de exercícios, então vou resolver aqui uma atividade, seguir com uma sugestão, né, um passo a passo para vocês resolverem as demais. Então primeiro é assim, ó, um técnico em manutenção cobra um preço fixo e mais um valor por hora trabalhada. O gráfico a seguir mostra a relação entre o valor V em reais de um serviço de X horas feitos pelo técnico. Daí são 3 perguntinhas para responder. Então, qual é a taxa de variação? Aí coloquei entre parênteses qual o valor cobrado por hora, qual é o preço fixo que o técnico cobra e qual é a expressão matemática que modela essa situação. Então, notem que eu tenho um gráfico aqui, né? No gráfico eu tenho aqui o eixo da horizontal, representado pela variável x, que representa as horas, o eixo da vertical, com a variável v, que representa os reais, tá bom? Notem que eu tenho aqui o número 2 e o 4 no eixo X e o 200 e o 240 no eixo Y, tá bom? Vou reduzir aqui um pouco o texto e vou seguir a resolução da seguinte forma. Primeiro passo, a sugestão é sempre ler e compreender o problema, tá bom? Porque muitas das vezes o não conseguir resolver o problema está na interpretação do enunciado, tá bom? Tem que ficar muito claro para vocês o que a pergunta está pedindo. No caso aí são 3 perguntas, né? Então, a primeira pergunta ela fala da taxa de variação, certinho? No segundo passo que eu coloquei aqui para vocês é anotar as informações importantes, né? Quando eu falo informações importantes, nesse caso aqui o exercício é composto por um texto e um gráfico, tá? Então, o gráfico ele passa muita informação para a gente. Tá? Chega no gráfico ali e fala assim, ó, me conta uma coisa que eu não sei, me conta uma fofoca aí. E aí o gráfico vai te passar algumas informações. Então, por exemplo, a primeira informação que o gráfico pode te dar, quando você olha lá, é que você tem 2 pontos. O primeiro ponto é esse daqui, ó. Ele está cruzando 2 informações, uma do eixo X e outra do eixo Y. Ele está falando que em 2 horas trabalhadas, o técnico cobra R$200, tá bom? E outra informação que ele está dando, que em 4 horas trabalhadas, ele vai cobrar R$240, certo? Outra informação que a gente tem, se a gente tem uma linha reta aqui, a gente vai ter o gráfico da função afim, certo? E a função afim é escrita da forma y é igual a x mais b, certinho? Só para lembrar que essa linha aqui, outra informação, é uma linha crescente, né? A reta crescente. Então, quando a reta é crescente, o valor do A vai ter que ser, eu coloquei menor aqui, né? Que absurdo. Maior que 0, certinho? Ele vai ter que ser positivo. E outra informação que eu não coloquei aqui, mas é importante ressaltar, que esse ponto aqui no gráfico, ó, onde a linha da função toca aqui o eixo do y, vai ser o valor do b, tá bom? Então esse é o valor do b, que vai ser a taxa fixa aí que está relacionada à segunda pergunta. Outra informação importante que a gente tem aqui no gráfico é o seguinte, ó, é a variação em relação ao eixo x. Então o que é a variação? Ó, ele me deu 2 pontos. Do primeiro ponto para o segundo ponto, quanto que variou? Quanto que aumentou? Tá bom? Então, notem que do 2 para ir para o 4 aumentou 2. Se eu fazer aqui 4 menos 2, eu vou ter 2. E outra informação importante é quanto que variou aqui no eixo Y. Ó, de 200 para 240, quanto que aumentou? Daí a gente faz 240 menos 200, aumentou 40. Tá? Então, a gente, na função afim, a proporcionalidade aqui para a gente é muito importante. Tá? Ele está falando que em 2 horas o serviço aumentou R$40. Então, só aqui a gente já consegue deduzir quanto que ele cobra por hora, né? Se a manutenção ele cobra 2 horas R$40, uma hora só a gente pode fazer 40 dividido por 2, R$20 a hora, certo? Terceiro passo, a gente tem que planejar e executar. Então, o que eu fiz? Eu anotei as informações importantes do problema, tá aqui, ó. Ele me deu 2 pontos, a gente está falando de função afim. A reta é crescente, então o meu A vai ter que ser positivo, maior que 0. A variação do x, dos 2 pontos dados lá, é 2. A variação do y é 40. Certinho? Então, só com essas informações a gente tira o coeficiente angular, né, que é a nossa taxa de variação. Como é que eu vou determinar o coeficiente angular? Quanto que variou no y, 40, dividido por quanto que variou no x, 2. Certinho? 40 dividido por 2 é igual a 20. Escrevendo dessa forma aqui, na forma de expressão, né, ó, variação de y dividido pela variação de x, parece muito difícil, mas você batendo o olho no gráfico aqui, eu acho que fica mais fácil de entender. Mas coloquei das duas formas para
cada um tem um entendimento diferente, né? Tem formas mais fáceis de compreender. Então, um terceiro ponto aqui, ó, já que eu descobri quanto que vale o A, quem que é o A nesse caso aqui? O A é esse carinha aqui, ó. É o número que está multiplicando o x. Já que eu descobri quem que é o A, o que eu vou fazer, ó? E aí você pode replicar para todas as outras, ó. Substituir o A por 20, que aqui, ó, eu descobri que o A vale 20. E escolher um ponto. Qual ponto? Ou esse ponto aqui, x vale 2 e o y vale 200. Ou esse ponto aqui, o x vale 4 e o y vale 240. Tá bom? Eu escolhi o primeiro ponto, ó. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou escolher um dos dois pontos para substituir na função y é igual a x mais b. Tá? Então, o que eu fiz? Nesse ponto aqui, o y vale 200. Então, no lugar do y, eu troquei por 200. E o x, que é o número que estava multiplicando o a lá, vale 2. Então, eu troquei aqui, ó, o x por 2. E no terceiro passo, eu descobri quanto que vale o a. Então, eu troquei aqui, ó. Aqui, ó. O a por 20. E aí, nota que virou uma equação do primeiro grau. E eu resolvendo essa equação do primeiro grau, eu vou descobrir o valor da incógnita aqui, que no caso é o b. E o b é onde corta o eixo aqui, ó, do y. Tá bom? Então, eu vou seguir daqui na resolução. Primeiro, eu vou resolver aqui, ó, quanto que é 20 vezes 2. Deu 40. Segundo passo, 40. Eu subtraio 40 dos dois lados da igualdade aqui, né? Esse 40 vai sumir, vai ficar 200 menos 40. Resolvendo essa conta aqui, vai ficar 160. Então, o que é esse 160? É o valor do b. Tá bom? Então, na interpretação do problema, lembra que matemática não é fazer conta. A gente respondeu o que o problema está pedindo. Então, o que é esse 160? Esse 60 é aqui, ó, onde que essa linha da função corta o eixo y. E ele está representando aqui no problema é o preço fixo. Tá bom? Preço fixo. Tá aqui, ó. Certinho? E aí a gente segue com a resolução do problema, né? Quarto passo que eu vou colocar aqui para vocês, olha. Responder. A gente elaborar uma resposta completa, né? Então a primeira pergunta ele fala assim, ó, qual é a taxa de variação? Escrever aqui, a taxa de variação é 20. Ou seja, para cada 1 hora trabalhada é cobrado 20 reais. Certinho? Então essa é a resposta da A. Na B ele fala assim, e qual é o preço fixo que o técnico cobra? O preço fixo está aqui, ó, o valor do B. Né? Se você chamar o técnico, se ele vai trabalhar ou não, vai ser cobrado 160 reais. Então, preço fixo. Certinho? Então, o B é... Resposta da B é... A taxa fixa cobrada pelo técnico é de 160 reais e corresponde onde a linha da função corta o eixo y. Certinho? E aí, por fim, a terceira pergunta. Qual a expressão matemática que modela essa situação? Então, notem que eu descobri quanto que vale aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Quanto que vale o A e quanto que vale o B. Certinho? Então, eu vou pegar esse A e B e vou trocar aqui, ó, nessa função. Como é que vai ficar, ó? A função é dada por y é igual a 20 vezes x mais 160. Certinho? Notem aqui que o 20 é positivo. Está escrito aqui, ó. Beleza? Então, essa é a resposta completa aí do nosso problema. Agora, a sugestão, pega esse problema, né, essa atividade e tenta resolver as demais. Certinho? Forte abraço, valeu!